Então, turma, dando aí continuidade à nossa saga do estudo das ligações químicas, nós já falamos sobre ligações iônicas, já falamos sobre ligações covalentes, e na aula de hoje nós vamos falar aí sobre ligações metálicas. A ligação metálica ela vai ser caracterizada por substâncias formadas exclusivamente por átomos de metais. Então, o próprio nome é autoexplicativo. Ligações metálicas ocorrem quando os elementos envolvidos, quando os átomos envolvidos são átomos de metais, do mesmo elemento ou de elementos químicos diferentes. Esse tipo de ligação explica algumas propriedades que são apresentadas pelos metais que são diferentes das observadas em substâncias formadas por ligações iônicas ou por ligações covalentes. A maioria dos metais é sólida a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e apresenta cor cinza e brilho característico. Então, turma, com exceção do mercúrio, certo? Que é o único metal líquido na temperatura ambiente, os demais vão ser aí sólidos, vão apresentar cor acinzentada e vão aí apresentar um brilho característico. Então, lembre-se, o mercúrio, mesmo líquido em temperatura ambiente, ele é um metal. O ouro e o cobre são os únicos metais que não têm cor acinzentada. O cobre vai ter uma cor avermelhada, enquanto que o ouro vai ter aí a sua cor amarelada. Experiências com raio-x levam a crer que os retículos cristalinos dos metais sólidos consistem em um agrupamento de cátions fixos, rodeados por um mar de elétrons. Esses elétrons são provenientes da camada de valência dos respectivos átomos e não são atraídos por nenhum núcleo em particular. Eles são deslocados. Esses elétrons ocupam o retículo cristalino do metal por inteiro, e a liberdade que tem de se mover através do cristal é responsável aí pelas propriedades que caracterizam os metais. Então, vamos entender. Nós vemos que nas ligações iônicas há doação ou recebimento de elétrons. Nas ligações covalentes, há um compartilhamento. Porém, nas ligações metálicas, não há essas duas situações que eu descrevi anteriormente. Os elétrons se deslocam, então eles nem compartilham, eles nem ganham e eles nem doam elétrons. Então, nesse caso aí das ligações metálicas, os elétrons ficam se deslocando, ok? E por conta disso, os metais vão apresentar aí algumas características, que são condutibilidade, ou seja, eles são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor. Temos também a maleabilidade, que é a capacidade de ser moldados em lâminas ou chapas muito finas. Temos também a ductibilidade, que é a capacidade de serem moldados em fios. Elevadas temperaturas em relação a ponto de fusão e em ponto de ebulição. Em geral, com algumas exceções, como o mercúrio, o ponto de fusão é de menos 38,8 graus Celsius. O galho tem aí como ponto de fusão a temperatura de 30 graus Celsius. E o frâncio tem aí ponto de fusão igual a 28,5 graus Celsius. Os metais apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, certo? E aí, formação das ligas metálicas. Primeiro vamos entender aí, turma, o que é uma liga metálica. Ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo pelo menos um deles um metal. Então, de novo, são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo que um desses elementos deve sim ser um metal. As propriedades de uma liga normalmente são diferentes das propriedades de seus elementos que a formam, quando analisados separadamente.
As ligas metálicas possuem algumas características que os metais puros não apresentam e por isso são muito produzidas e utilizadas. E aí a gente vai ver algumas dessas características. Primeira delas, diminuição da temperatura de fusão. A outra, aumento da sua dureza. Temos aí também, como propriedade das ligas metálicas, aumento da resistência mecânica, que aí a gente poderia citar o aço. O aço é exemplo de uma liga metálica. O aço seria formado aí por ferro e carbono. Temos aí outros exemplos de ligas metálicas, a amálgama, que é utilizada aí nas obturações, mas hoje em dia a amálgama é pouco utilizada, né, por conta da coloração, de ter esse aspecto meio acinzentado, então hoje em dia não se usa aí amálgama nas obturações. Temos também o bronze, temos a liga aí de alumínio com titânio, e aí temos também, né, o latão, que é aí a liga formada pelo cobre e pelo zinco. E aí, turma, a aulazinha de hoje relativamente curta. Na nossa aula de quinta-feira, nós iremos aí dar continuidade, certo? Nesse assunto. Então, sugiro a vocês que vocês pesquisem, né, que vocês busquem, que vocês possam aí, utilizar o material que vocês têm disponível, como livro, caso não tenham livro, pesquise aí nesse mar de informações que é a internet, mas aprofundem-se. Então, na nossa aula de amanhã, de quinta-feira, nós iremos aí dar continuidade e finalizaremos aí o conteúdo envolvendo as ligações metálicas. Até a próxima, turma. Foco nos estudos. Aguardo todos vocês aí na nossa próxima videoaula.